E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E chegou aqui na minha cidade, ó, o espetacular Homem-Aranha Volume 1, a nova série mensal aí da Panini, trazendo a história, né, as histórias do Homem-Aranha Peter Parker, né? Nós resenhamos essa semana o Miles Morales Homem-Aranha, né, Volume 1, e agora eu terminei de ler Homem-Aranha, né, o espetacular Homem-Aranha Volume 1. Então, editor, roda a vinheta e vamos ver o que essa série mensal nos traz. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha, né? Vamos resenhar a volta ao 1, né? A volta do espetacular Homem-Aranha ao volume 1, né? Ao número 1. Então hoje, né? Depois de ler aí a HQ, o que eu tenho a dizer sobre esse título, tá? Então, vamos fazer aquela nossa resenha que a gente sempre faz, né? Vamos dar uma olhadinha no expediente da edição. Vamos falar sobre a história, eu vou dar minha opinião e vou falar para vocês o que eu achei, beleza? Então, pessoal, vamos começar aí, né, com as características da edição, tá? Segue aquele padrão gráfico da Panini, né? O espetacular Homem-Aranha vem com capa cartonada, né? Lombardia canoa com grampos, sem verniz aplicado em nenhuma das capas, tá? Nem na quarta capa, nem na primeira capa. É uma HQ com 56 páginas, tá? Compilando duas histórias aí do título Amazing Spider-Man, né? E vai trazer essa nova fase aí do Homem-Aranha, né? Assim como os X-Men, né? Ela tá zerando, né? Ela foi zerada e vai começar aí do número 1, né? Vou mostrar um pouquinho da arte para vocês aqui. Quem comanda as artes, tá? Quem faz as artes é o Ed McGuinness e o roteiro é do Joe Kelly. Tá legal? Nós vamos ter aqui a HQ no papel couché, né, de boa gramatura, colorido, tá? A capa cartonada, lombada canoa com grampos, tá legal? 56 páginas, saindo aqui no Brasil, né, nas bancas por R$14,90, tá? Esse primeiro número R$14,90 e provavelmente vai seguir aí o padrão das HQs lá do universo dos mutantes, né? Provavelmente vai passar a ser R$19,90 a partir do volume 2, tá? Então nós temos aqui, né, no roteiro, nós vamos ter o Joe Kelly e nas artes o Ed McGuinness, tá? Essa foi o expediente da edição aí, tá, pessoal? E o que essa HQ vai trazer pra gente, né? Quais são as histórias que vão ter aqui, tá? O retorno aqui do Homem-Aranha, né? A gente vai ter esse subtítulo aí, né? As 8 mortes do Homem-Aranha, né? Então, a minha primeira história vai ser As 8 mortes do Homem-Aranha, parte 1, Atração Inevitável. E a segunda história, as oito mortes do Homem-Aranha, parte 2, Sem Espaço, tá? O que o Joe Kelly vai trazer pra gente aqui, tá? O Joe Kelly vai trazer uma história, como teria que recomeçar, né? Nós temos o Homem-Aranha aí no seu dia a dia ali em Nova York, tá combatendo o crime, e ele vai ter um encontro com Destino, né? O Destino que agora foi alçado, né, ao posto de Mago Supremo da Terra, né? Ele vai abordar o Homem-Aranha e falar que o Homem-Aranha, devido às qualidades dele, ele foi escolhido como campeão da Terra para cumprir um pacto, né? Só que o Homem-Aranha não leva isso a sério. O Destino sempre foi um inimigo, né? Sempre foi um vilão. Então o Homem-Aranha dá de ombros e não aceita cumprir esse pacto, sem saber que pacto é esse, tá? Então a história vai ser direcionada aí pela presença do Destino como Mago Supremo. E é isso mesmo, tá? Se você não está familiarizado com isso, tá? Essa questão aconteceu naquela minissérie Caçada Sangrenta, aonde o Doutor Destino, né? Onde o Destino ele
faz um, ele arquiteta um plano para que o Doutor Estranho passasse para ele de bom grado o posto de Mago Supremo, e ele consegue esse posto. E esse fato, tá? Esse fato do destino tomar para si, né? Ganhar do Strange, né? Do Stephen Strange, ele ganha o posto de Mago Supremo. Isso aí vai permear todo o universo Marvel aí, né? A partir de agora, tá? Então o primeiro título seria o Homem-Aranha aí. O destino aparece e fala que como Mago Supremo ele coloca, né, ele convoca o Homem-Aranha como sendo o campeão da Terra para cumprir esse pacto. E que pacto é esse, tá? É um pacto que foi firmado pelo Doutor Estranho, né, com aquela entidade Sitorak, né? A gente deve lembrar do Sitorak, principalmente do Juggernaut, né, daquele rubi de Sitorak, né, que dá o poder ao Marco, né, ao Juggernaut. E o Sitorak, ele firma esse pacto junto com o Estranho, né, com o Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho precisava de, ele precisava proteger a Terra de certos males, né, e ele só conseguiria isso com a ajuda do Sitorak. E ele firma esse pacto com o Sitorak, que de tempos em tempos um campeão da Terra enfrentaria os rebentos de Sitorak, né, que são os 8 filhos dessa entidade cósmica, tá? E a partir daí a Terra começa a Terra começa a ter que cumprir esse pacto com o Sitorak. Só que o campeão da Terra durante esse tempo todo foi o Estranho, né? Foi o Doutor Estranho. Só que dessa vez agora o Mago Supremo não é ele. O Mago Supremo é o Destino. Então o Destino não quer assumir esse pacto e ele convoca o Homem-Aranha para assumir esse pacto. E o Homem-Aranha é obrigado a aceitar. Só que o Doutor Estranho, ele não faz nada impensado, né? Ele sempre está um passo à frente. E ele toma todas as precauções, né, para que o campeão da Terra sempre saia vitorioso. Mas mesmo saindo vitorioso, ele tenha que passar por mortes terríveis. E é aí que entra o personagem do Homem-Aranha. É mais ou menos esse pano de fundo que você vai ter a partir de agora nas histórias do Homem-Aranha enquanto ele cumprir esse pacto, tá? Então você vai ter o Homem-Aranha com esse traje novo aí, né, que foi proporcionado aí pelos poderes do destino, né, como Mago Supremo, e o Homem-Aranha vai começar a estudar magia, vai começar a ter uma parte mágica, né, e ele vai começar a enfrentar os rebentos de Sitorak, né, os filhos de Sitorak. O primeiro que ele enfrenta é uma entidade que controla a gravidade e o segundo é uma entidade que controla o espaço, tá? Tem algumas diferenças aqui, tá, pessoal? Você vai ter o Peter Parker, ele vai estar namorando uma moça chamada Shai, diferentemente de quem está acostumado aí a ver o Homem-Aranha com relacionamento amoroso com a Mary Jane ou com a Gata Negra, né? Então aqui você vai ter a presença da Shai. O Norman Osborn aparece um pouco na história, mas agora ele tem um relacionamento de amizade com o Peter e na história aconteceu algo interessante aí com a Oscorp, tá? Então tudo isso vai estar nesse roteiro aqui do Joe Kelly, tá? Mas a questão do Joe Kelly colocar o Homem-Aranha nesse embate entre o Sitorak e os filhos dele, né, contra os filhos do Sitorak, não torna a história é só um massa velho, tá? A história tem profundidade. Tanto que aparece, né? Junto ali aparece o Doutor Estranho ajudando o Peter Parker, aparece a própria Gata Negra ajudando o Peter Parker. Então você não tem só brigação e lutaria, não. Você tem uma história bem amarradinha, tá? Eu gostei muito dessa HQ aqui, tá? Já passando para minha opinião, né? Eu gostei muito do que eu li aqui, tá? E vale lembrar que o McGuinness, né? Ele faz, ele cria, né, inimigos bem interessantes, tá? Esse aqui é o primeiro, né, que controla a gravidade, e depois você tem um segundo que vai controlar o espaço, né? Então você tem bem personagens bem característicos aí, tá? E finaliza com o terceiro, né?
o qual vai estar na segunda HQ, né? Finaliza com o terceiro, que é essa menininha aí, meio diabólica aí, né? Então o McGuinness, ele manda bem no desenho aí também, tá? Então qual que é a minha opinião, pessoal? HQ bem legal, tá? Bem melhor que a do Miles Morales. Começou legal, começou com uma trama interessante. Eu espero que o Joey Kelly consiga aí não só ficar preso nessa questão de magia com o Homem-Aranha, né? Que ele possa voltar a usar os poderes de aranha dele nos combates também. Mas é bem interessante essa questão aí do Mago Supremo, né? Do destino, escolher o Peter Parker, tá? E o mais interessante ainda, isso eu não vou falar, porque eu acho que você deve ler, né? Mas é por que que o destino escolhe o Peter Parker, tá? Uma coisa que a gente não pode negar, tá, pessoal, é que o Doutor Destino é muito inteligente, tá? O Destino é muito inteligente. Então não é à toa que ele escolheu o Peter Parker, tá? Isso aí é outro ponto importante também. Eu quero descobrir por que mais, né? Apesar dele falar na história por que que ele escolheu, tem mais alguma coisa por trás aí, tá? O destino nunca é muito previsível, né? Então eu quero saber por que que ele escolheu o Homem-Aranha, o Peter Parker, como sendo o campeão para representar a Terra nesse pacto firmado entre o Estranho, né, o Doutor Estranho e o Sitorak anos atrás, tá? Então essa é a história aí do volume 1 desse novo arco aí, né, do espetacular Homem-Aranha. Espetacular Homem-Aranha volume 1 foi para conta. É uma HQ que começa bem o arco, tá? Começa bem essa nova fase. Então eu indico a leitura, tá? Indico mais do que Miles Morales. Eu gostei mais desse título do que o título do Miles Morales. Beleza? A nossa resenha é essa, tá, pessoal? Eu espero que você leia o título. Se você não lê, me diz aí o que que você está lendo. Se você leu esse título, o que que você achou dessa presença aí do Sitorak das histórias do Homem-Aranha? O que que você achou desse pacto? O que que você está achando do destino como Mago Supremo? Deixa tudo isso aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vou pedir para você, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você puder ativar as notificações, melhor ainda. Se você curtiu o vídeo, deixa o joinha. Se você puder comentar e compartilhar, você ajuda demais no engajamento do canal. Beleza? Vou deixar aqui no final do vídeo, tá legal? 2 vídeos para vocês poderem continuar acompanhando o canal, tá legal? E muito obrigado por ter ficado até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!